Olá, eu sou o professor César Rocha, diretor do Esfera Formação Profissional, e esse vídeo é voltado para você que possui interesse em conhecer mais sobre o curso técnico em edificações e tudo que essa formação lhe oferece. Esse vídeo é voltado para que você possa fazer a sua escolha da maneira mais segura possível, conhecendo todas as oportunidades que você vai ter acesso quando estiver com a sua formação em mãos. Então vamos lá. Há 17 anos, desde 2008, o Esfera Formação Profissional forma profissionais com qualidade e também seguros para atuar no mercado de trabalho. O nosso foco não é apenas formar e fornecer diploma aos alunos que se formam, mas também formar uma mão de obra cada vez mais consciente, segura das suas atribuições e que tenha plena consciência do seu papel no mercado de trabalho. É importante que os profissionais não conheçam apenas a parte técnica, mas conheçam também a legislação que cuida, que engloba e regulariza tudo aquilo que se pode fazer dentro do mercado de trabalho. O técnico em edificações sempre tem aquela questão: o que que um engenheiro pode fazer, o que que um técnico em edificações pode desenvolver, até onde ele pode ir, a partir de tanto quanto já começa a ser engenheiro ou arquiteto. Então, através desse conhecimento que a gente vai passar nesse vídeo, você vai ter a clara certeza de tudo aquilo que você vai poder fazer estando formado. As prerrogativas dos técnicos em edificações estão estabelecidas na resolução do CFT número 58, de 22 de março de 2019. Então, temos aí uma legislação com 6 anos de idade, nova, recente, e a gente vai poder aí ver tudo que o técnico pode desenvolver. Então, vamos lá. O técnico industrial em edificações e o técnico industrial em construção podem fazer o quê? Orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e instalações utilizadas na construção civil. Artigo 2º. As atribuições profissionais do técnico industrial em edificações e do técnico industrial em construção civil para efeito do exercício profissional consiste em executar, dirigir e ou conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem como orientar e coordenar equipes na execução de instalações, montagens, operação, reparos ou manutenção de edificações e demais obras da construção civil em trabalhos próprios ou de outros profissionais. Então, nesse primeiro ponto, a gente pode dizer que o técnico em edificações hoje ele tem a função que antigamente era do mestre de obras, né? A gente pode observar aqui na frase que tudo que é colocado são atribuições do mestre de obras. E quando a gente fala em trabalhos próprios ou de outros profissionais, isso significa que o profissional técnico, ele pode sim ser o responsável técnico e assinar pela sua própria empresa. Então, o técnico em edificações, ele não abre portas apenas para quem busca emprego, mas também para quem quer iniciar o seu próprio negócio, ok? Então, vamos lá. Prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas ou nos trabalhos de vistoria, perícia, inspeção predial, avaliação, arbitramento e consultoria para edificações e no âmbito da construção civil, bem como exercer, dentre outras, as seguintes atividades: executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e reparo de equipamentos, instalações e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir e treinar as respectivas equipes em trabalhos próprios ou de outros profissionais. Então, vamos lá. Indo lá no segundo item, nós temos ali trabalhos de vistoria, perícia, inspeção predial, avaliação, arbitramento e consultoria. Então, no caso, por exemplo, de um inventário onde os herdeiros estejam brigando para saber quanto que vale cada imóvel, o técnico de edificações ele também pode realizar avaliação, desde que ele faça aí um curso de avaliação de imóveis, para que consiga ter clareza com quanto vale aquele imóvel que está sendo objeto da disputa, ok? Então, a avaliação também pode ser feita por um técnico em edificações. A parte de inspeção predial. Alguém aluga um imóvel para alguém.
Quando vai devolver, tem que se verificar se o imóvel sofreu ou não algum tipo de dano, se a pessoa morou ou se ela destruiu também o imóvel. Então, a imobiliária pode mandar um profissional para fazer essa avaliação. E essa avaliação também pode ser feita pelo técnico em edificações, a inspeção predial, no caso. A vistoria é uma vistoria de caráter mais periódico, né, para verificar as condições do imóvel em si, e a perícia. Quem por acaso tiver interesse em atuar como perito judicial, a área de edificações é muito interessante. Pode-se trabalhar para a justiça sem precisar prestar concurso público, desde que se faça aí um curso específico na área de perícia, ok? E isso, você que é aluno do Esfera sabe, estamos sempre à disposição para esclarecer as suas dúvidas. Basta nos procurar, ok? Então, temos aí algumas das principais especificidades que são de prerrogativa do técnico em edificações. Continuando, o técnico industrial em edificações e o técnico industrial em construção civil têm as seguintes atribuições técnicas: projetar, dirigir e ampliar as construções de até dois pavimentos, ou seja, térreo e um pavimento acima, bem como atuar na regularização de obra ou construção junto aos órgãos municipais, estaduais e federais, inclusive Corpo de Bombeiros, militar ou civil. Ou seja, quando vai se iniciar uma obra, as obras não são iniciadas de qualquer maneira. É necessário regularizar o canteiro de obras junto à prefeitura, é necessário pedir autorizações junto ao Corpo de Bombeiros, às vezes à Secretaria de Meio Ambiente, e esse processo todo pode ser feito através de um técnico em edificações que vai atuar como despachante, obtendo as devidas autorizações junto aos órgãos públicos. É mais um campo de trabalho que o técnico em edificações tem, atuar como despachante de obras. Realizar desdobra e unificação de lotes urbanos para uso em trabalho próprio. Ou seja, nós temos ali um terreno, por exemplo, de 300 metros quadrados. A gente pode desmembrar esse terreno em três lotes de 100 metros quadrados, dois lotes de 150, depende da necessidade e da possibilidade daquele local. Então, o técnico em edificações ele também pode ir à prefeitura e trabalhar, fazer com que seja feito o desmembramento desses lotes. Ou temos três lotes de 100 e queremos que seja convertido em apenas um de 300. O técnico em edificações pode assinar esse processo pedindo aí a questão do remembramento ou do desmembramento de um imóvel, ok? Pode também projetar e dirigir quaisquer tipos de fundação e estrutura para construções até o limite de 80 metros quadrados de área construída, com até dois pavimentos. Isso aqui fica muito claro em relação aos limites de área e também quantos pavimentos que o técnico em edificações pode atuar. Então, se havia dúvida até então, agora essa dúvida está esclarecida. Evidentemente, né, que cabe aos profissionais da área de edificações atuar junto ao conselho buscando que esses limites sejam aumentados. Pode ser que sejam aumentados, mas isso depende também que seja feita toda uma análise e um pedido, né, dos técnicos, dos profissionais da área, para que isso possa ser expandido também. 80 metros quadrados não é um valor assim tão baixo, também não é tão expressivo. Existem inclusive galpões com 80 metros quadrados. Isso cabe ao técnico trabalhar e buscar sempre a melhor alternativa para maximizar o seu ganho. Executar levantamento de edificações para regularização cadastral, predial e ou conservação sem limite de área, bem como os laudos, pareceres necessários junto aos órgãos da administração pública, municipal, estadual ou federal. Ou seja, o técnico em edificações, ele pode buscar imóveis que estejam construídos de maneira irregular e ele pode ir junto à prefeitura cuidar da parte de legalização desses imóveis, para que esses imóveis passem a ter uma matrícula e com isso se tornem mais valorizados. Um imóvel clandestino, ele tem uma redução severa de valor. Já um imóvel legalizado, com IPTU, com tudo como manda o figurino, um imóvel realmente legalizado, ele se valoriza muito mais. Então, o técnico de edificações é um profissional que também pode atuar nesse segmento.
Pode também elaborar cronograma, memorial e relação de material e mão de obra em projetos da construção civil. Então, em projetos de construção civil, né, o técnico em edificações pode fazer todo tipo de levantamento, relatório, estabelecer ali um cronograma de atividades e destacar aquilo que é necessário ser feito dentro do tempo pré-estipulado. Pode também elaborar e executar quaisquer outros projetos complementares no âmbito de sua competência. O que seria? O reparo de um telhado, a recuperação de um rebaixamento, tudo isso pode ser feito por um técnico em edificações. Demolição de edificação de até 2 pavimentos. Muita gente se esquece disso. Se o profissional de construção civil, técnico em edificações, ele pode construir até 2 pavimentos, então ele também pode demolir até 2 pavimentos. E a demolição não é uma coisa feita de maneira de qualquer jeito. Muitas vezes a gente sabe que isso acontece dentro dos bairros, mas quando estamos em regiões centrais, em regiões que são mais localizadas, que são mais visadas, é necessário que seja aberto um processo para que seja feita a demolição, do contrário, a prefeitura multa. E esses processos também podem ser desenvolvidos através de um técnico em edificações, ok? O técnico industrial em edificações e o técnico industrial em construção civil têm a prerrogativa de responsabilizar-se tecnicamente por empresas cujos objetivos sociais sejam condizentes com as atribuições descritas nessa resolução. Então, você pode ser o responsável técnico de uma empresa sua ou uma empresa de terceiros. Isso aí você já tem como um grande referencial caso queira empreender em algum momento dentro da área da construção civil. Você, uma vez formado, pode assinar pela sua própria empresa. Para efeitos e entendimento do disposto no artigo 4º, parágrafo 1º do Decreto 90.922, de 6 de fevereiro de 85, no limite das prerrogativas e atribuições do técnico em edificações e do técnico em construção civil para projetar e dirigir obras, observar-se-á a área de 80 metros quadrados com a estrutura necessária. Então, mais uma vez reafirmando, que o limite de atribuição para a execução do técnico em edificações são de 80 metros quadrados, ok? E, no caso, né, para os efeitos e entendimento disposto deste mesmo artigo, nós temos ali o limite de ampliar para edificações de até 80 metros quadrados, desde que não utilize a estrutura existente. Então, se por um acaso nós temos aí 80 metros quadrados, esse é o limite o qual podemos trabalhar. A Resolução 58, de 22 de março de 2019, passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo: atuar em órgãos públicos para análise e aprovação de projetos e expedição de alvará e habite-se. Então, hoje, o técnico em edificações ele pode ingressar na prefeitura via concurso ou pode ter um cargo na prefeitura e participar de todo o processo de aprovação de projetos, de obras que sejam propostas no município e também trabalhar com a parte de expedição de alvará e habite-se. Hoje, o técnico em edificações ele é muito valorizado e o CFT conquistou para os profissionais dessa área uma legitimidade muito grande. O CFT pode dizer que foi uma mãe para os técnicos, e com isso deu condições para que os técnicos em si possam trabalhar, tendo a garantia das suas prerrogativas legais, e as prefeituras passaram a enxergar isso como uma oportunidade de poder contratar profissionais que não necessariamente são engenheiros, mas que possuem um conhecimento muito aprofundado e técnico acerca dessas questões de alvará e habite-se. O técnico em edificações também pode projetar, calcular e executar muro de arrimo como atividade complementar em obras de sua responsabilidade técnica. Então, se por um acaso o técnico em edificações precisar executar, calcular ou projetar um muro de arrimo dentro da sua obra, ele também pode fazê-lo sem nenhum problema. No caso, além das atribuições mencionadas nesta resolução, fica assegurado ao técnico em edificações e ao técnico em construção civil o exercício de outras atribuições, desde que compatíveis com a sua formação. Para a regularização das atividades especificadas na resolução,
O profissional deverá emitir o termo de responsabilidade técnica, que é o TRT, o termo de responsabilidade técnica. Então, dentro do campo da área de edificações, o que mais o técnico pode fazer? Ele pode trabalhar com a questão de ampliação de uma estação de água, de esgoto, ele pode trabalhar fazendo a ampliação da parte sanitária, da parte hidráulica. Tudo isso pode ser feito por um técnico em edificações. Pode trabalhar com a parte de colocação de laje pré-fabricadas, concretada. Tudo isso pode ser feito. Reforma de obras, reforma de edificação e bem como os projetos que já havíamos citado anteriormente. Além, é claro, não podemos nos esquecer que, assim como mencionado anteriormente, o técnico em edificações ele também pode não apenas construir, mas também pode demolir. Foi feita uma alteração pela Resolução 205, de 20 de dezembro de 2022, onde diz o seguinte: a Resolução 58 de 2019 passa a vigorar acrescida, ou seja, ela ganhou mais um dispositivo. Para efeito de entendimento do dispositivo nesta resolução, fica assegurado ao técnico industrial em edificações e ao técnico industrial em construção civil executar obras sem limite de área, desde que haja projeto elaborado por profissional habilitado. Isso significa o quê? Que o limite de área pode ultrapassar esses 80 metros quadrados, desde que o projeto tenha sido elaborado por engenheiro ou arquiteto. Então, apenas a execução pode ser feita pelo técnico em edificações quando ultrapassar os 80 metros quadrados. Temos uma obra de 120 metros quadrados. Quem fez o projeto foi o arquiteto ou o engenheiro? Ok. Então, quem vai poder executar? Pode ser executado por um técnico em edificações também. Ok? Agora, a elaboração, o projeto e execução plena do técnico em edificações em todas as fases, somente até 80 metros quadrados. Ok, pessoal? Então vamos lá. Algumas profissões que o técnico em edificações pode atuar, pode fazer, né? Ele pode ser orçamentista de obras, pode ser um despachante de obras, pode ser um despachante legalista, que é aquele que pega imóveis que estejam em condições irregulares e vai fazer licenciamento junto à prefeitura. Ele pode ser um projetista, né? Ele desenvolve seus projetos via AutoCAD, pode atuar na parte de perícia judicial, pode ser um assistente técnico que trabalha para algum escritório que preste serviço particular, pode ser um vendedor técnico em home centers, como, por exemplo, Max Obras, a parte da, por exemplo, da Chatuba, esses grandes centros, né, de vendas de materiais de construção costumam também ter esse profissional para prestar o serviço de vendedor técnico para os seus clientes. É uma venda mais elaborada que é feita, né, para que o consumidor compre exatamente aquilo que ele precisa. Pode atuar como mestre de obras, como supervisor de obras, como líder de equipe, auxiliar de demolição, encarregado de demolição, pode atuar como fiscal de obras, especialista em tecnologia construtiva, como steel frame e outros. Pode também trabalhar como construtor, como topógrafo, como instrutor técnico, como vistoriador de estrutura metálica, que é muito interessante, como um consultor técnico elaborando orçamentos. É bem bacana também esse trabalho. Geralmente o técnico de edificações ele recebe uma comissão em cima do valor que ele consegue economizar dentro do orçamento que era previsto. Pode trabalhar com a parte de apoio técnico à engenharia e arquitetura, pode ser gerente de obras, pode ser orçamentista de máquinas, um operador de máquina ou um inspetor de concreto. No caso, para ser inspetor de concreto, é necessário também fazer uma qualificação à parte após o curso, ok? Entre diversas outras oportunidades. Essa área de edificações, de construção civil é imensa. Basta dizer que em qualquer lugar do Brasil, né, a Secretaria de Obras, ela elege qualquer prefeito. As pessoas costumam até, não, aquele viaduto ali foi feito no governo do fulano, aquela obra foi no governo de Beltrano. Então, obra é uma coisa que enche os olhos da população. E a gente não pode deixar de pensar no seguinte: obra é uma coisa que dá muito dinheiro para o setor bancário. Os bancos ganham uma fortuna com a construção civil.
porque os bancos financiam terreno, os bancos financiam o material de construção, os bancos muitas vezes financiam as licenças de obra, os bancos financiam a compra e venda desses imóveis. No caso, quando a imobiliária vai vender um imóvel para um comprador, esse comprador vai ter que financiar através de um banco. Se esse comprador não conseguir pagar, quitar o financiamento, o banco pega de volta aquele imóvel, não devolve aquilo que já tinha sido pago, esse imóvel vai a leilão. Então, a construção civil, ela sempre dá lucro. É uma atividade que dá lucro até quando tem inadimplência. Já pensou nisso? Ou seja, o cliente não teve condições de pagar e mesmo assim deu lucro, porque ele não recupera aquilo que já pagou e o banco vai transformar aquilo em ativo novamente, disponibilizando para venda mais uma vez no mercado. Então, assim, é uma grande fonte de renda a construção civil para todo mundo, não só para quem trabalha, mas para os intermediários de uma forma geral, e o setor bancário nada de braçada nessa área. Aqui a gente vê alguns avanços notáveis da profissão. Uma recomendação que a gente dá para todos os alunos é que vocês sigam sempre a página do CFT no Instagram, ok, pessoal? É fundamental que a gente beba sempre na fonte. Profissional não escuta boato. Profissional jamais vai dizer me falaram, me disseram, nada disso. Profissional ele segue a página do seu conselho, o profissional ele estuda, o profissional se atualiza e se ele tiver dúvida, ele vai entrar em contato com o 0800, vai encaminhar e-mail, ele vai entrar em contato com o seu conselho e vai esclarecer as dúvidas que por acaso possa ter, ok? Então aqui a gente selecionou algumas informações mais relevantes dentro da profissão. Aqui, por exemplo, a Caixa Econômica Federal reconhece as atribuições dos técnicos industriais. Então, hoje, quando é feito um financiamento imobiliário, o técnico em edificações ele pode emitir o laudo de regularidade do imóvel. Então, imagine o quanto isso pode reverter de renda para o profissional, para o técnico. Ele vai ajudar a intermediar uma venda de um imóvel e vai ser comissionado por isso. A Justiça confirma a prerrogativa dos técnicos em edificações. Isso aí é sobre uma questão de uma estrutura metálica que foi montada para um show. O técnico em edificações, ele foi lá e deu o aval, ele fez o trabalho dele, deu o ok na estrutura metálica, mas infelizmente o fiscal de uma outra autarquia entendeu que ele não poderia ter feito aquilo, multou o técnico foi na justiça e a justiça confirmou que o técnico pode sim fazer a parte de avaliação de estrutura metálica. E isso repercutiu muito e hoje a gente tem aí a certeza, a jurisprudência formada de que o técnico de edificações ele também pode assinar a parte de estrutura metálica. O CFT também disponibiliza para as empresas um cadastro com todos os técnicos industriais na região. Então, se uma empresa quer contratar um técnico, ela pode procurar esse técnico através do próprio CFT ou através do CRT, né? No caso, o CRT-RJ, que é o CRT aí do Rio de Janeiro. O CFT é o federal e o CRT é o regional. Eu aconselharia que você siga sempre os dois para poder sempre beber na fonte, estar ciente das novidades. Tudo que a gente precisa para desenvolver a profissão é saber quando que a gente ganha mais algum direito, saber do que já está acontecendo dentro da área, se alguma coisa muda para melhor, se alguma coisa vai ser colocada em plebiscito para a gente poder participar, para poder melhorar a nossa área de alguma forma. Mas informação, pessoal, hoje, no mundo que a gente vive, é um ativo de mais alto valor. Informação tem um valor assim incrível, um valor incomparável. E a informação de qualidade a gente consegue através de quem tem a obrigação de nos fornecer. No caso, é o conselho profissional, ok? Aí a gente sempre pergunta, né, por que fazer um curso técnico em edificações? Bom, primeiro ponto, né, salta à vista, a construção civil está entre as maiores empregadoras do Brasil e com salários extremamente atrativos comparando-se com outras áreas. Existem estudos que mostram que a construção civil é a quinta maior empregadora do Brasil e muitas vezes ela consegue dar um salto aí, chegar à quarta, terceira maior empregadora do Brasil.
Os maiores empregadores são o comércio, né? Mas nem se compara o salário da construção civil com o salário do comércio. Então, a gente também está falando não apenas de emprego, mas também de pisos salariais muito mais atrativos. A Secretaria de Obras é o principal cartão de visita de qualquer prefeitura no Brasil, e até nos governos estaduais também, e o que abre diversas portas no setor público. Os bancos lucram bilhões ao ano apenas com o financiamento de imóveis. Logo, a construção civil é interesse, inclusive, do setor financeiro. A construção civil está se modernizando a cada dia e a qualificação contínua é a base para se qualificar não apenas as vagas, mas também a cargo de supervisão. Às vezes a pessoa pensa assim: eu quero entrar para a construção civil, ok, mas você não quer ficar lá 5 anos na mesma função, você quer subir de cargo, né? Então, você se qualificando, você automaticamente se projeta para cargos superiores. A cadeia produtiva da construção civil é mola propulsora de diversos outros setores, como o setor imobiliário, né, compra e venda de imóveis, o setor de leilões, né, quando alguém não paga, o imóvel vai a leilão. Então, o setor de leilão também se beneficia da construção civil. A taxa de reformas, as obras públicas, financiamento bancário, temos os fundos de investimento, né? Existem as letras de crédito imobiliárias, os fundos imobiliários, isso tudo é muito valioso no mercado financeiro. Então, a construção civil, ela é pode-se dizer assim, que é um segmento econômico que gera renda em diversos segmentos do mercado. Diversos mercados vivem da construção civil. A obra não gera renda apenas para a obra. A obra é uma grande fábrica de oportunidades. E nisso, o técnico em edificações é um agente extremamente relevante. Aqui no Esfera Formação Profissional, nós oferecemos uma formação muito sólida. A gente já desenvolveu diversos trabalhos, visitas a fábricas, já desenvolvemos também visitas técnicas em canteiros, já fomos na fábrica da Quartzolite, já fomos na Eternit também. Aí são algumas fotos de visitas técnicas e algumas disciplinas que nós temos na nossa formação mecânica dos solos, topografia, canteiro de obras, desenho básico, desenho estrutural, canteiro de obras, tecnologia em construção, planejamento da construção, projeto arquitetônico, a tecnologia do concreto, entre outras disciplinas também. Não são só essas que estão aqui, tem outras também. Então, a gente procura dar ao nosso aluno plenas condições para que ele se sinta seguro para executar os seus trabalhos uma vez estando formado. E no mais, eu quero convidar você que gostou dessa apresentação, você que viu o potencial dessa área, a capacidade que temos aí de ter uma mudança real de vida, venha para o Esfera Formação Profissional. Aqui a nossa principal satisfação é ver que você conseguiu modificar a sua vida e consegue aí ter um ganho de renda exponencial para oferecer uma vida confortável à sua família. Aqui a gente tem como principal compromisso formar profissionais de qualidade e profissionais seguros para o mercado de trabalho. Então, não perde mais tempo e nos faça uma visita para a gente começar a escrever uma nova história na sua vida. Um forte abraço e conta sempre com a gente.